E agora eu quero te mostrar o resultado da pintura que eu fiz nesta parede aqui, que foi uma pintura orgânica. Bem-vindo aqui ao Paredes a Cores, onde eu te ensino a decorar você mesma a sua casa pintando o seu design de parede com pintura orgânica. Ei, Cíntia, bem-vinda, Alexandre, bem-vindo, todos bem-vindos aqui, porque hoje eu vou falar sobre esta parede, porque durante a semana eu fiz aqui, deixei uma caixinha de perguntas e sugestões nos stories e alguns seguidores deram algumas sugestões. E aí eu achei interessante fazer essa live hoje, por quê? Para dizer em relação como é o processo de criação, como que a gente consegue trabalhar dentro de uma situação. Por quê? Essa parede é da minha comadre, e aí ela falou assim, olha, eu quero uma parede lá na minha casa. E aí eu falei, qual tema você quer? E ela disse, eu vou querer o que você quiser. Isso é bom? Por um lado é bom, mas por outro lado, às vezes é perigoso. Por quê? O meu gosto é um e o dela é outro, o seu é outro, e aí a gente vai entrando num bom senso aí, o que a gente vai fazer. Só que aí eu quis fazer essa ideia, né, da gente, de vocês participarem desse processo de criação para perceber que não é tão fácil assim quando a gente fala em relação a criação de design de parede. Cíntia tá falando que sim, é a cara de André. É realmente a cara de André fazer isso. E aí eu fico como? Eu fico, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma coisa que vai agradá-la. Mas ela quer que tenha também a minha interferência do meu gosto. E aí eu sugeri várias... vamos dizer assim, eu separei algumas imagens para ela ter uma referência. E aí eu juntei todas essas referências e fiz essa parede, ó. Vou mostrar um pedacinho de como que ficou. Tá vendo? Ó. E aí eu fiz uma enquete também aqui no Instagram, se era para fazer uma parede ou duas paredes. E aí o resultado foi 2 paredes. Então eu fiz em 2 paredes. Eu fiz nessa parede aqui e nessa outra aqui atrás. Mas depois eu vou mostrar direitinho como que ficou, tá bom? Vou dar boas-vindas aqui. A Vânia, bem-vinda. Cileia, bem-vinda. Lô, minha filhada, bem-vinda. Monique, comadre, bem-vinda. Kátia, bem-vinda. E vamos que vamos. Ó, primeiramente, eu quero te falar sobre... Eu anotei aqui as sugestões que foram dadas na caixinha lá nos stories durante a semana. Que aí eu coloquei assim, olha, eu tenho uma parede para fazer e a pessoa disse para mim que quer o que eu quero. E aí eu falei assim, olha, eu quero sugestões de vocês. E vocês me mandaram. Um me mandou que era para fazer preto e branco. Aí eu fiquei pensando, falei, de repente poderia ser legal. Porque essa parede aqui não é branco neve, vamos dizer assim. É branco gelo. Então é quase um off-white, digamos assim. E aí, outra pessoa sugeriu pintura botânica com os tons de pastéis. Né? Com os tons de pastéis. E aí disse assim, nossa, como é difícil dar uma ideia sem conhecer a pessoa, porque a parede tem que ficar a cara dela. Realmente, né? Aqui não é a minha casa, né? Tem a minha arte na parede, mas não é a minha casa. Então, assim, como eu já conheço minha comadre há muito tempo... Então fica muito mais fácil para eu criar alguma coisa. E aí eu só mesmo quis a participação dela e do Leandro, que é o esposo dela, para a gente fechar direitinho o projeto e aí eu começar a fazer a pintura na parede. Mas quando eu não conheço o cliente e ele às vezes nem sabe o que ele quer, ele fala, eu quero uma pintura, mas uma pintura legal, eu não tenho gosto para escolher, porque já aconteceu isso comigo. E aí o que eu faço? Eu sempre uno as informações que eu tenho dessa pessoa. Se eu não tenho, eu busco com briefing, a pessoa vai me respondendo algumas coisas e eu vou percebendo e vou mostrando também que às vezes as pessoas nem sabem como se expressar em relação ao gosto. Então o que eu faço? Eu vou no Pinterest, vou colocando várias opções de pintura daquilo que a pessoa já começou comigo mais ou menos, eu capto aquilo que ela deixou escapar e aí vou mostrando as diferenças e vou montando. Tá bom? Isso é interessante a gente ter sempre em mente. Jaque, bem-vinda também. E aí, para ficar a cara da pessoa, a gente tem que ter essa participação. Porque é perigoso você fazer, tipo, uma surpresa num tamanho desse, que é uma parede de fundo, mais uma da lateral. Então, assim, imagina eu fazer uma surpresa dessa, chegar na hora ela... Rodrigo, eu não gosto de verde. Rodrigo, eu não gosto de flores. Eu não gosto de folha. Então, assim, tem que ter essa participação pra gente não correr risco. Tá bom, criatura?
Ei, Silvia, bem-vinda. Aí a outra pessoa perguntou assim, depende para qual ambiente. Também é importante a gente sempre ter essa noção do ambiente. Esse ambiente aqui é uma sala de TV, então é um espaço social, né? Ou seja, são várias pessoas que usam, não só as pessoas da casa, como também visitas. Então a gente não tem que fazer uma coisa muito só a cara da pessoa, de uma pessoa só da casa. Então a gente tem que atender um pouco mais os outros gostos, né? Então assim, a gente tem aqui, tanto eu ouvi a Andréia, quanto também ouvi o Leandro, né? Aí, aqui também deu, né? Alguém disse fez um comentário assim, eita, ferrou. E realmente assim, às vezes logo de início, quando a gente tem um projeto que, tipo, não nos foi passado nenhum briefing, e o briefing que foi passado foi da seguinte forma: eu quero o que você quer. Então assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mesmo que a gente seja totalmente, né, confiável, mas é bom sempre que o outro, né, o dono da parede, tenha sim essa participação, tá bom? Aí outra pessoa sugeriu mar, né? Então assim, o mar também foi uma das opções, né, de inspiração, mas como aqui na conversa eu tive, né, essa impressão de que ela queria alguma coisa mais natureza, né, uma coisa mais floral, então eu fui mais por esse lado, tá? Mas o mar, né, o tema mar é um tema super bacana também da gente estar usando com pintura orgânica, que você pode fazer com ondas, pode fazer com também com formas orgânicas, usar tons de azul. A gente pode usar o Line Black Art, que é um desenho que a gente trabalha mais com um abstrato, com linhas, tá? A gente usa a caneta Posca. Até deixei aqui os materiais que eu usei nessa pintura para falar um pouquinho com você o que eu usei nesse projeto, tá bom? Bem-vindo, Andréia, bem-vindo, Jonathan. E aqui também e teve uma amiga minha que também sonsa, disse também que ia querer o que eu quisesse também. Então, assim, sempre nos favoreça com ideias também. Eu posso fazer o que eu quero, mas eu, por respeito à sua casa, ao seu lar, ao seu ambiente, eu não posso fazer só o que eu quero. Tem que fazer também o que você quer, criatura. Então, me ajuda, tá? E aí uma outra pessoa também disse aqui que perguntou qual é a área, né? Para que área é? Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque dependendo da área, a gente tem vamos dizer assim, se fosse uma cozinha, né? E ela quisesse um design de parede, eu ia trabalhar mais com frutas, com algo mais voltado para cozinha, né? Se fosse uma sala de estar, ou uma sala de jantar, seria eu poderia usar esse floral, essas folhas orgânicas, mas também eu poderia estar usando um abstrato com pintura orgânica, né, que seria mais um Line Black Art, né, que a gente pode usar as linhas como um estilo mais abstrato, que fica super bacana também. Camila Russa, bem-vinda! Então, todas essas sugestões que vocês mandaram para mim, né, que eu anotei aqui durante essa semana para que eu pudesse desenvolver esse projeto, eu ouvi cada uma e fui pegando um pouquinho de cada uma para que eu pudesse montar esse projeto. Por isso que agora eu estou fazendo uma live para mostrar para você que a gente consegue fazer sim um design de parede do zero, né? E você também que quer aprender a fazer design de parede, as formas que eu usei aqui são formas mais fáceis. Então sim, é possível você fazer mesmo sem nunca ter feito um design de parede. Tatiane, bem-vinda. E eu quero falar para você agora. Peraí que Lô mandou aqui. Super ansiosa para ver a parede toda. Esse pedacinho já está um arraso maravilhoso. Tá mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar a parede toda, tá bom? E eu quero mostrar para vocês aqui quais foram as ferramentas, os materiais que eu usei para essa parede. Primeiro, eu usei um lápis 2H para fazer o risco, mas você pode usar também o giz escolar, aquele giz para lousa,
né? Você pode usar também, tanto ele quanto esse 2H. Por que eu gosto de usar o 2H? Camila, me diz aí qual que você geralmente usa. Camila também é designer de parede. Olha, esse é o 2H. Por que eu uso ele? Porque o grafite dele é mais seco, é mais duro, né? Não é tão macio, não tem tanto black nele, né? Por isso que ele é 2H e não 2B. O B significa black, né? A quantidade de preto, vamos dizer assim, que ele tem no grafite. Aqui eu tenho o 2H porque ele é mais seco, então na hora de eu apagar com a borracha, né, esse risco, fica muito mais fácil para mim e eu não corro o risco de manchar a parede com o grafite. Então isso faz com que realmente eu tenha mais segurança e limpeza no meu design de parede. Porque quando eu vou apagar, eu não preciso ficar assim, meu Deus, ficou um manchadinho de grafite, tem que passar uma tinta, tem que passar mais borracha. Então não se preocupe. Com o 2H a gente tem mais facilidade, tá bom? A Andrea colocou aqui uma observação. Dura é quando a parede é rústica. Amanhã minha filha vai pintar uma parede da escola e aí infelizmente não é lisinha. E aí nesse caso? Nesse caso, deixa eu só pegar uma água aqui. Andrea, vai depender do desenho, tá? Porque assim, tem desenhos que, por exemplo, se ela quiser fazer essa linha bem mais fininha, com a caneta Posca, que é essa caneta aqui, ela não vai conseguir. Mas ela pode conseguir com um pincel mais fininho, que dependendo desse rústico, porque assim, o rústico ele tem vários, vamos dizer assim, né? A gente tem várias interpretações em relação ao rústico. Como? O rústico pode ser aquela textura que a gente usa, que ela é mais, que a gente chama de... Ai, meu Deus, agora eu não tô lembrando o nome. Eu vou lembrar o nome depois. É aquela que é um texturato, né? Que a gente bota na parede, passa com a espátula, e ela fica lisinha, mas fica com um relevo, né? Eu não tô lembrando agora qual é o nome. Ai, eu vou lembrar. Se alguém lembrar, pode colocar aí pra mim, que eu agora não tô conseguindo lembrar. Geralmente usa em casas, ao invés de fazer o embolso, passa essa massa. É como se fosse uma massa acrílica com areia. Eu tô com o nome na cabeça, mas não tô conseguindo lembrar. Se for esse daí, você pode até fazer com um pincel até essa trincha aqui, ó, da Atlas. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, não sei se vai dar pra ver. Da Atlas, que é de 0,5 polegada, ela pode até ajudar a fazer alguns contornos. Mas se o seu desenho não tiver contorno, então fica fácil. Eu gosto sempre de usar as trinchas da Atlas, porque elas são mais macias. Então, a distribuição, né, da tinta na parede fica muito mais uniforme. Tem aquelas trinchas que são mais para verniz, né? Umas que tem umas cerdas mais escurinhas e elas são mais grossas. Então eu não aconselho, André, usar essas trinchas. Por quê? Porque elas são mais rústicas, né? Vamos dizer assim. Então quando você passa a tinta, ela sempre vai ficar mais marcadinha. Então esse é o Atlas Plumatec. Você pede para comprar esse Plumatec e aí ele tem essa cerda mais molinha e você passa e a cobertura da tinta é bem melhor, tá? E tem trinchas até maiores. Tem uma aqui, ó. Vou pegar pra você ver, ó. Aqui tem até uma novinha, ó. Ó, essa aqui é uma trincha novinha da Plumatec. Essa aqui que vem com essa etiqueta, tá vendo? Ó, aqui. E ela é bem branquinha, ó. Tá vendo como ela é bem macia? É porque essas daqui já estão usadas e ela tá meio molhada também, ó. Então ela fica mais assim. Mas tem largas também, ó. Essa daqui é de 2,5 polegadas. Ó, pra você ver a diferença. Essa é 0,5 polegada e essa daqui 2,5 polegadas. Então, tem mais ou menos uns 3 dedos de largura, tá? Só pra você ter noção. Ó, 3 dedos e essa aqui tem 1 dedo, tá? Aí vai depender do projeto, tá bom? Você pode usar também, às vezes, a tinta spray, tipo grafite, mas aí você tem que ter um domínio da técnica, né, do bico, da distância, para você fazer esses riscos mais fininhos, tá bom? Ei, Elza, bem-vinda. Então, ó, já falando aqui, né, como eu estava dando a dica para Andrea,
do material que eu estou usando aqui nessa parede, então eu usei aqui as trinchas da Plumatec, tá? Ah, eu gosto de usar também mais de uma trincha quando eu tenho mais de uma cor. Então, geralmente eu posso usar aqui como eu fiz três tipos de cores, né? Então, foi o verde mais claro que eu usei, o verde mais escuro que é esse, e um ocre que eu usei aqui do lado. Então, eu uso um para o verde mais claro, um para o verde mais escuro e também um para o amarelo. Porque aí não preciso ficar lavando toda hora o pincel, tá bom? Olha, além Paraíba está aqui, Amanda. Bem-vinda. Ei, Karine, bem-vinda também. Etienne, bem-vinda também. Então, falei aqui dessas trinchas que eu sempre uso, sempre recomendo. A Atlas, que é da Plumatec. Usei esse também da Atlas. Olha, se eu quiser fazer umas pontinhas ou quiser também fazer uns detalhezinhos mais delicados, eu posso usar esse pincel chato. Deixa eu ver aqui, ó. É o AT 951, número 18. Vou colocar aqui para você ver, ó. Ver se vai dar para focar. Ó. Tá dando para ver? Ó. Mas eu vou repetir aqui, ó. Atlas AT 951, número 18. Tem de outros números também que são mais estreitos. Esse daqui, Andréia, ó, é um pincel que a sua filha bem provável que vai adiantar muito a vida dela e para quem pinta também. Que é o pincel Tigre 171, que é o pincel redondo para contorno. Aquele tá assim porque ele tá seco, né? Mas para contorno, para a gente fazer tanto essas linhas aqui, essas linhas pretas, eu fiz com a posca. Mas você pode também fazer com o pincel, caso você não tenha posca, tá? Demora um pouco mais, né? Porque a posca é mais rápido. Mas se caso você não tiver, você pode usar esse pincel. Você pode comprar ele na internet. Coloca Tigre 171, que é a série dele. E esse daqui é o número 18. Mas ele tem 2, 4, 6, tá bom? E é bom você ter um de cada um, pelo menos, porque assim, ele, para fazer contorno, ele é o melhor, tá? Até, tá vendo esse risquinho aqui, ó, que é do galinho? Eu fiz com esse daqui, porque aí eu tenho mais controle em relação ao meu risco na pintura. Por quê? O pincel, ele tem uma cerda mais comprida, tá vendo, ó? Então, eu encho todo ele de tinta, aqui, ó. Eu mergulho ele no copinho e aí preencho ele todo de tinta. E aí, quando eu passo na parede, a tinta vai descendo aos poucos. Então, eu tenho mais tinta por mais tempo. Eu deixei minha mão assim, ó. Eu ia até lavar, mas eu falei, não, vou lavar não, porque eu quero falar sobre a caneta Posca. Daqui a pouco eu vou falar, tá bom? E aí, quando eu uso esse tipo de pincel, eu facilito e muito o meu design de parede. Por quê? Esse pincel aqui... Ah, meu Deus, ela cortou... Ah, cortou o nome do pincel. Eu pensei que você tinha falado que a sua filha cortou o pincel. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Porque teve uma vez que aconteceu isso comigo. Eu tava fazendo um design de parede na casa de uma cliente. E aí, passou o dia, no outro dia eu fui pegar um pincel para fazer o contorno, eu não achava esse pincel, né? Um desse, ele era mais... número 8 era. Você acredita que a criança, a dona do quarto, né, que era uma criança de 8 anos, ela não cortou meu pincel? Eu fui descobrir isso não sei quanto tempo depois que eu fui ver a referência, que eu fui ver, gente, eu perdi o pincel, quando eu fui ver, era o pincel que estava cortado. Oremos. Mas, vamos lá. Então, vou te falar então aqui, ó. Você falou que cortou o nome do pincel. Esse pincel aqui é o pincel da Tigre 171, a série dele, número 18, mas tem outros números menores, tá bom? Eu vou escrever aqui no comentário que acho que fica mais fácil, ó. Pincel Tigre série 171. Aí o número, esse que eu tô te mostrando, é o número 8. Mas você pode comprar outros números também, tá bom? Não, número 8 não, desculpa. Número 18. Esse é o número 18, ó. Que ele é mais gordinho, tá bom? E aí você pode usar esse daqui. Mas você pode comprar eu aconselho você comprar assim, se puder. Número 2,
número 4, número 6, número 8, número 10, número 12. Ah, Rodrigo, é muito pincel. Então você compra número 2, número 6, número 10, número 14, aí você vai pulando de 2 em 2, tá bom? Porque aí você consegue ter mais pincéis também. Porque às vezes é só um detalhezinho que você quer fazer, então não precisa comprar o 2, 4, 6, 8, 10. Pode comprar pulando sempre um, né? Vamos dizer assim, porque ele é sempre número par. Então você faz, compra o número 2, depois o número 6, depois o número 6, 8, 10, tá? E aí sim você vai. Ei, Drica, ei, Lavínia, bem-vindas. Ó, e aqui, as duas poscas que eu usei para esse projeto foram a posca 5M, isso vai dar para ver, vai focar. Consegue focar, será? Ó, aqui é 5M, tá bom? Que aparece. É porque a câmera não tá conseguindo focar. Mas é 5M aqui. E... Ué, cadê a outra? Ah, tá aqui. Ó. E essa daqui é 8K. Ó, sempre é aqui no cantinho que você vê o tamanho da ponta. Essa daqui é aquela chanfrada, ó. É ponta chanfrada, tá vendo? E essa que eu tô te mostrando, que é a 5M, a ponta é redondinha. Aquela já não tá tão redondinha porque eu tô usando, tá bom? E aí, por que a minha mão tá suja assim? Né? Desse jeito aqui, ó. Você pode usar, porque assim, para quem nunca comprou uma caneta Posca, você já viu aqueles corretivos de caneta que você tem que apertar para ele sair o corretivo e você apagar? A caneta Posca tem o mesmo mecanismo. Então, olha, vou fazer aqui na minha mão. Tá vendo aqui a ponta? Ó, a ponta, ela afunda. Ó, ela afunda, tá vendo? Tá vendo que tá ficando molhadinho? Então, quando você afunda, você ativa o preenchimento, né, o reabastecimento da tinta na ponta da caneta. Então, eu gosto de fazer assim na mão, por quê? Porque, como a nossa mão é fofinha, eu não vou estragar a ponta da caneta. Às vezes, você pode até usar, deixa eu ver aqui, ó. Você pode usar até um caderno, que é mais duro, e fazer ativação. Você pode pegar um pedacinho de plástico e fazer ativação. Você pode pegar um pedacinho de papelão, um pedacinho de madeira, né? Algo que seja mais rígido e fazer ativação. Mas eu gosto de fazer na mão, por quê? Porque aí eu não estrago a ponta, né, da caneta e eu tenho mais tempo. Ah, Rodrigo, a minha caneta tá assim igual a sua já, olha, com a ponta mais quadrada. Deixa eu ver, tá vendo? O que eu faço? Eu tiro aqui, ó, a ponta. Tcharam! Tem uma ponta nova. Aí eu viro essa ponta, ó, boto pra dentro e eu tenho a ponta nova. Geralmente eu faço assim também. Ó, eu faço o quê? Eu pego uma dessa e vou usando. Vou usando. Às vezes a ponta, ela ainda dá para trabalhar bastante. Só que a tinta acabou. Eu pego uma outra nova, pego aquela ponta novinha, guardo, trago para essa daqui que já acabou, pego essa, boto na outra que está ainda com a carga cheia, que é uma nova, e vou gastando essa ponta. Então eu sempre fico com uma ponta separadinha, uma, duas guardadas, porque quando eu precisar uma ponta nova, eu tenho para fazer alguns detalhes mais fininhos, que são esses daqui, ó. Aqui, tá vendo que o contorno tá com um contorno mais largo? O que eu fiz? Eu usei a caneta, essa daqui, ó. 8K, tá vendo? Eu fiz o contorno com ela. Ah, Rodrigo, eu não tenho 8K, só tenho essa daqui, e aí eu tenho que, sei lá, eu não quero comprar uma outra caneta. Então, o que você faz? Passa primeiro um risco com essa daqui, o 5M, depois você passa de novo, passa umas 3 vezes, mas enlarguecendo esse risco, para ele ficar mais largo, tá bom? Giselma, bem-vinda. Marcela, bem-vinda. Vamos que vamos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o projeto, pode perguntar. Sobre materiais também, pode perguntar, tá bom? Essa live é para entregar para você todo o processo de criação e execução dessa parede que eu fiz e acabei de fazer agora. Tô todo sujo ainda da parede. Ó. Eu falei, não, vou fazer logo uma live pra gente trocar uma ideia aqui sobre a questão de materiais, né? E também processo de criação. Tá bom?
Também gosto sempre de usar, vou pegar aqui, um lenço umedecido. Ó, eu uso desse, eu uso outro. Esse aqui é porque tava já nas minhas coisas. Mas tem outros que são mais grossinhos, né? Um lencinho. Pra quê? Se de repente eu tô pintando e mancho a minha parede de tinta, eu já pego logo esse lencinho umedecido e já limpo. Porque ele é muito bom pra gente fazer esse tipo de limpeza, tá bom? Então assim, sempre tenha um lencinho umedecido. Até para limpar a mão depois, ou de repente caiu no chão, porque tem lugares que eu nem forro com o pano. Porque às vezes é estreito demais, aí o lugar, às vezes o chão é meio escorregadio, eu tenho medo por causa da escada, então eu prefiro às vezes deixar um pouquinho, porque como eu não estou usando uma quantidade grande de tinta, então dificilmente mancha. Quando mancha, cai um pinguinho, eu já vou logo rapidinho com o lenço umedecido e já limpo. Tá bom? Mas você que está começando a pintar, então eu aconselho você usar um tecido no chão, um tecido grosso, tá? Plástico eu não gosto muito porque dependendo do chão, do revestimento do chão, pode escorregar. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tá bom? E aí, como que eu faço quando eu estou montando um projeto, né? A ideia, como que ela vem? Eu vou pegando referências da internet, né, para mostrar a pessoa, porque às vezes, assim, criar do zero pode ser uma solução, mas dependendo do seu tempo, às vezes não é viável, né, porque você está fazendo outros projetos de outras paredes e acaba que chega na hora de falar assim, meu Deus, eu podia ter feito um projeto com mais rapidez, acabei não fazendo. Então você gastou um tempo que não era para ter gasto. Então, o que eu faço quando o cliente não quer, ou melhor, não sabe o que quer? Eu vou mostrando várias referências a ele, depois que ele vê essas referências, ele, eu gosto disso, gosto daquilo, aí sim eu começo a montar o projeto. João, bem-vindo! Lívia também, bem-vinda. E aí, o que eu faço? De um projeto, eu pego a paleta de cor. Eu tenho aqui ó, deixa eu te mostrar como que eu fiz, ó. Eu peguei um papel e fui colocando as cores que eu ia vendo dos projetos que a minha cliente estava gostando. Porém, eu não gostei muito desses tons de cima, né? Por quê? Porque eles são mais fortes, mais escuros, e aí aqui eu achei que não combinava. Por quê? Porque o restante da decoração da casa são com cores mais claras, ela não gosta de coisa muito extravagante, então isso tudo a gente tem que estar atento também na hora de fazer o projeto. Então eu fiz o quê? Coloquei branco, né? Aqui, fiz esse verde aqui, e aí coloquei um pouco de branco, ficou esse mais clarinho, e peguei esse ocre, né? E coloquei mais um pouco de branco, para ele ficar mais claro. Então esse ocre tá aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo? Ó. Então, a ideia é sempre a gente pegar as referências e ir combinando. Aqui também, olha, a gente tem mais um floral. Aqui a gente tem mais outro floral, tá vendo? Aqui eu coloquei mais um amarelo. E aqui desse outro lado também. Ó, deixa eu mostrar, deixa eu tirar aqui da coisa, olha. Que aí agora eu já vou mostrar pra você a parede como que ela ficou. Ó, peraí. Ó, vou mostrar aqui ela mais de longe pra vocês verem, ó. Aqui, tá vendo? Aqui é a porta. Aí eu fiz esses galhos aqui. Ó, aqui eu tenho esse ocre. Aqui eu tenho mais uma folhagem. Aqui eu fiz uma flor aqui também. Aqui mais uma folha. Ó, vou ficar mais longe para ver se dá para você ver, ó. Ó, tá vendo? E aí, como o sofá dela é cinza, por isso que eu não quis usar uma cor muito vibrante, porque ia chamar muito atenção. Então eu usei o preto, usei esse verde, que é um verde mais fechadinho um pouco, né? Um verde
com um fundinho mais fechado. E esse, eu dei uma aquecida com esse ocre, que aí ele deu uma alegrada aqui também. E coloquei esse mesmo verde, porém um pouco de branco, ele ficou com esses tonzinhos mais claros. Ó, aqui eu dei esse detalhezinho no galho. Tá vendo? Ah, aqui que eu te falei, ó, que é o pincel com o pincel redondo, aqui, ó. É esse daqui, ó, que eu usei para fazer essa parte aqui. Ah, que bom. Lô adorou. Ei, Valéria, que bom que você gostou. Etienne, que bom que gostou também. Ah, é muito bom quando vocês gostam. Porque também, assim, é legal que vocês conseguem perceber, né, essa harmonia entre as cores, né? E não precisa ter muitas cores para a gente fazer um design de parede, né? Então, assim, aqui eu tenho duas cores, porém o verde ele está em dois tons, um tom mais escuro, um tom mais claro, e só mais um ocre aqui, né, que ele fica com um fundinho mais laranja, mais aberto. E aqui a gente tem esse preto para o contorno. Esse ocre aqui, ó, deixa eu tentar tirar o... Aqui, ó, vou tirar o filtro, que às vezes pode ser que fique melhor, tá vendo? Aqui por causa da iluminação, então é um ocre bem mais aberto, mais alaranjado. Ó, aqui. Então a gente consegue ter esse projeto muito mais bacana e a gente não precisa colocar tantas cores assim, tá? Olha, muito obrigado por todos que estiveram aqui na live e que bom que vocês gostaram, né, do resultado. E eu espero vocês aqui no Paredes a Cores, porque sempre tem muito conteúdo e a gente fala sempre sobre design de parede, sobre pintura, e você sim é capaz de fazer o seu design de parede. E ó, tem surpresas vindo por aí. Eu já quero contar, mas eu não posso contar ainda. Então a gente vai esperar um pouco para eu contar depois para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem um filtro aqui bonitinho para eu me despedir de vocês. Vamos ver se tem. Vamos sem filtro mesmo. Então, olha, muito obrigado. Que bom que vocês gostaram. A minha cliente também gostou, a André adorou. E a gente vai se encontrando aqui no Paredes a Cores, tá bom? Bom domingo e a gente se encontra aqui para colorir a nossa casa, colorir o nosso mundo, tá bom? Um beijo. Olha a Andréia falando coisas aí, Andréia, isso aí. Andréia, eu vou contar. Já. Essa semana eu creio que já vou contar sobre isso. Sim, vem. Curso por aí, Andréia. E aí, ó. Vamos falar mais sobre isso semana que vem? Então tá bom. Ó, beijo. Muito obrigado. Muito obrigado, Kátia. Grazi, muito obrigado. Obrigado, explico bem porque eu amo. Amo o que eu faço. Ô, Andréia, amo mesmo. Beijos pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Agora eu vou aqui arrumar minhas coisas, né? Porque fica um monte de coisa aqui pra gente arrumar. Porque é tinta, material, mas é assim mesmo. Tá bom? Vânia também quer saber? Então vambora. Fiquem aí guardando, ó. Quem é mãe, já pede aí pro Dia das Mães. Vamos dizer, será que tem um curso Paredes a Cores Rodrigo Pontes? Você já pode dar pra sua mãe. Ou você que é mãe, você também pode já pedir de presente. E aí? É uma ótima sugestão, não é? Eu vou adorar ser presente de alguém. Tipo, alguém ganhar um presente que é o meu curso. Então, olha, vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente fazer aí. Beijo, Lô, minha filhada. Deus abençoe vocês, tá bom? Precisamos aprender os desenhos orgânicos. Ó, Andréia, pode mandar pra mim aqui no direct. Eu tenho alguns materiais aqui no Paredes a Cores que eu ensino, mas se você quiser alguma coisa específica, você pode sim mandar um direct pra mim que a gente faz uma live aqui com você, ou eu faço outros conteúdos direcionados ao desenho que você quer especificamente. Tá bom? Um beijo. Ei, Cris! Bem-vinda! Valéria, luxo puro.
Ó, um beijo. Fiquem com Deus, tá bom?